Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Direito. Hoje um episódio super especial, um episódio necessário, aproveitando o quê? Março, o mês das mulheres. E amanhã, 8 de março, a gente vai homenagear as mulheres com um podcast especialíssimo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher no mundo jurídico. E nada mais especial do que trazer duas ícones do mundo jurídico para falar com a gente. Nesse sofá. Estou me sentindo aqui exatamente uma entrevistadora no sofá aqui do podcast no Direito. Então vamos lá. Vamos falar sobre um tema que transcende o universo jurídico, a presença feminina no direito e os desafios, né, que a gente tem e que precisa ser enfrentado para garantir a proteção, a igualdade e a equidade. E para enriquecer essa conversa, temos a honra de receber duas mulheres incríveis, que são referência não apenas no meio jurídico, mas também como líderes, inspiradoras e agentes de transformação na sociedade. Nossa primeira convidada é uma mulher que respira o direito e a justiça, com mais de 30 anos de magistratura. Ela é juíza da Quinta Vara da Família e Sucessões do Fórum de Santana, em São Paulo, mas sua atuação vai além das decisões jurídicas. Ela é também escritora e pesquisadora, especialista em direito de família. Ela é especialista na Escola Paulista de Direito, mestranda pela PUC de São Paulo, com uma trajetória marcada pelo compromisso e sensibilidade de lidar com dilemas que chegam à justiça. Vamos receber a doutora Luciana Simão de Paula Leite. Muito bem-vinda, doutora! Obrigada. Olá a todos, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Ai, muito obrigada. É um prazer e uma honra, viu? E aí, para habilitar ainda mais a nossa conversa, temos a honra também de debater aqui conosco a advogada, profissional, uma brilhante também, que vai falar. Ela é advogada, criminalista, palestrante, referência no direito penal e direito de família. Ela também tem um papel fundamental e teve como coordenadora na subseção do Fórum da OAB do Jabaquara. Ela também é superativa, fala aí sobre direito criminal, direito de família. É a doutora Ana Maria Bernal. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? E vamos conversar um pouquinho hoje sobre as mulheres, sobre nós mulheres no mundo jurídico, na sociedade, sobre os nossos desafios e sobre tudo que conquistamos até aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre bastante coisa, bastante assunto. Obrigada, Vamos lá? obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, Ah, principalmente para falarmos um tema que é tão relevante e tão importante ainda falarmos sobre a conquista dos direitos das mulheres. sim, sim. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer as duas, né? Duas mulheres que transformam o mundo, o direito, que modam a justiça com suas decisões, sua atuação e incansável luta por uma sociedade mais igualitária. Hoje vamos discutir os desafios enfrentados pelas mulheres na advocacia, no judiciário, no mercado de trabalho. Vamos falar sobre desigualdade salarial, assédio, barreiras nas posições de liderança e também sobre avanços e conquistas. E também queria falar um pouquinho sobre a violência da mulher. Vamos lá? Vamos lá, Vamos lá. viemos aqui para isso. Hoje temos uma plateia especial. A gente queria agradecer também a nossa plateia, nossas colaboradoras que estão aqui. Depois a gente vai tirar fotos de todo mundo e vai postar para vocês. E vocês vão acompanhar todo mundo aqui, todos os nossos bastidores. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a doutora Luciana. Doutora Luciana, posso começar? Pode. Vamos lá. Doutora, a doutora tem mais de 30 anos no mundo jurídico, né? E hoje, nessa profissão, que transforma durante décadas, quais foram as mudanças mais significativas que a doutora presenciou das mulheres e quais foram as questões que ainda precisam mudar? A doutora consegue responder aí pra gente? Eu acho que sim, eu acho que a gente vê a mulher mais integrada no mercado de trabalho, embora com muitas dificuldades, né? Com desigualdade salarial ainda, mas paulatinamente a gente vai vendo a mulher saindo daquele status de dona de casa, exclusivamente cuidando da família e se instruindo muito. Estatisticamente, as mulheres que mais estudam, embora não tenham igualdade salarial.
são as mais educadas, são as que têm cursos técnicos com maior relevância. Então, a gente percebe esse avanço da mulher no mercado de trabalho e, em contrapartida, continuamos com a violência doméstica elevadíssima, né? Não dá para a gente detectar uma melhoria nesses índices, muito pelo contrário. Então, continuamos com essas incongruências, mas melhoramos. Sim, exatamente. Doutora, exatamente, né? Eu vejo isso também. Na verdade, estudamos muito, temos multi-jornadas, né? É exatamente o que acontece, temos muitas multi-jornadas, e mesmo assim a gente parece que não consegue ali se igualar, né? É bem isso. E a doutora, o que que acha sobre essa pergunta? Na verdade, o nosso papel de mulher, ao longo dos anos, décadas, sempre foi permeado de desafios. As conquistas que vieram paulatinamente, como a doutora bem disse, elas foram muito paulatinas e ainda hoje temos que enfrentar lutas, desafios, apesar de que aqui no Brasil nós já temos uma legislação que permite a igualdade entre homem e mulher, havendo inclusive a proibição de que nós tenhamos distinção entre gêneros. Entretanto, nós temos todos os direitos assegurados, a Constituição de 88 lá nos deu os direitos iguais ao homem, a Lei Maria da Penha, que em 2006 disse que trouxe aí uma punição mais efetiva para aqueles que não respeitam os direitos das mulheres, mas todos esses direitos nós temos na legislação, mas há um direito que a mulher ainda não tem, o direito à vida. Muitas vezes esse direito nos é cerceado, muitas delas morrem, porque muitos homens entendem que têm o poder de decidir se essa mulher vai ou não viver, principalmente quando ela tem a iniciativa de terminar uma relação. Mas é claro que nós não podemos só falar da questão que é a violência que está presente, mas das conquistas que vieram surgindo. Entretanto, nós também no mundo jurídico temos conquistas ainda diárias, lutamos diariamente para que nós sejamos respeitadas efetivamente, para que nós tenhamos aquela lei que nos ampara esses direitos igual aos homens. Então, isso ainda é uma luta constante. Ainda na prática, há um abismo entre a lei e a realidade. Não é diferente no mundo jurídico, haja vista que nós elegemos a primeira mulher para a OAB como presidente a gestão passada, demoramos 90 anos para isso acontecer. Isso demonstra, isso é a casa da cidadania, ou deveria ser, onde se deve promover a democracia. Isso demonstra que no mundo jurídico nós também ainda carregamos sim um ranço machista. Mas estamos melhorando. Eu não gosto de dizer que estamos... que as conquistas estão acontecendo, mas sim, aos poucos, nós vimos ocupando mais espaços, nós arrancamos a voz quando não nos é dada, né? Muitas vezes ela nos é cerceada, mas nós vamos lá e tomamos, nós já temos essa coragem. Então, essas mulheres corajosas que nos antecederam e permitiram que a gente possa estar hoje aqui e falar sobre direitos femininos, foram mulheres que lutaram muito. Nós precisamos honrá-las com essa continuidade de luta pelo nosso espaço, pela nossa igualdade. Ai, parabéns. Era exatamente essa nossa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta para a doutora agora. Por que ainda no mundo jurídico, né, como a gente está falando do mundo jurídico, ainda temos minoria, tanto na magistratura, quanto nos grandes escritórios, como ainda temos minoria na liderança. A gente tem uma grande maioria, igual aqui, temos maioria, né, de colaboradores, uma grande maioria trabalhando, mas como liderança e como na magistratura ainda é a minoria, né? E foi exatamente o que a doutora que o papel da mulher ficou relegado por muitos anos à submissão do lar, cuidar do lar, da família e dos filhos. Então, isso ainda é muito presente na nossa vida, não só na nossa, mas naqueles que nos cercam. Isso dificulta significativamente o ingresso da mulher em cargos maiores. Tanto é que nós somos mais advogadas, não sei da magistratura, mas aqui em São Paulo, estado de São Paulo, o estado que mais advogados tem inscritos, nós já somos 51% das mulheres.
Entretanto, quando você vê, as mulheres já estão muito presentes em cargos de gestão, como eu fiz parte de cargos de gestão durante muitos anos, coordenadora, presidente, gestora de ordem, mas quando você vê os cargos mais altos, aí você começa a não ver a figura masculina. Então, nos é dada essa oportunidade de espaços, talvez às vezes até aqui uma crítica, o politicamente correto, a mulher também tem que estar lá. Muitas vezes nós estamos lá só para cumprir esse politicamente correto, não porque efetivamente nos considerem com os mesmos direitos igual aos homens. Era exatamente o que eu ia perguntar também. A doutora, ela tá bem, né? Estamos aqui bem conectadas, porque assim, eu ia perguntar uma pergunta para as nossas duas convidadas. Vocês acreditam que hoje, né, a mulher ainda ela é vista como você não é levado a sério os seus apontamentos ou não, ainda tem essa Sim, diferença? tem bastante essa diferença. O machismo estrutural, né? E o que é pior é quando a gente percebe que as próprias mulheres são machistas e não prestigiam outras mulheres, não votam em outras mulheres, são competitivas, ácidas ou críticas de forma exacerbada. Então, é uma questão cultural. As próprias mulheres acabam absorvendo essa cultura patriarcal e tendo preconceito com outra mulher. Então, é um dos fatores. Quando a gente tem a cultura que manta essa sociedade, você vai reproduzindo o mesmo tipo de ausência de mérito, de desvalia da mulher. Então, a gente precisa começar nos conscientizando, sendo empáticas. A doutora Ana fala muito bem isso, e é uma das pessoas que eu admiro profundamente, porque ela é extremamente empática com as mulheres. E eu acho que talvez seja um caminho, sabe? Quer dizer, se nós queremos ser tratadas com igualdade, sejamos empáticas com outras mulheres, passemos a respeitar outras mulheres. Umas às outras, né? Sim. Isso, exatamente. Na verdade, é recíproco, porque a doutora Luciana age da mesma forma, ela é muito empática com as mulheres, mas aqui até eu chamo todas as mulheres, faço um convite, na verdade, para terem esse olhar de empatia com outra mulher e não um olhar de crítica. Fato é que nós também somos estimuladas desde pequenas a competir com a outra mulher. Hoje eu vejo que já é em menos grau, isso já não acontece com tanta frequência, já temos outra conscientização de que isso nos afasta dos nossos direitos, então muitas mulheres já têm essa conscientização, e por isso a importância de nós termos programas e falas como essas, porque é nisso que nós conseguimos fazer com que outras mulheres entendam que nós, para termos os direitos efetivamente, essa equidade de direitos, o mesmo ponto de partida que os homens, nós precisamos também lutar. Não adianta só cobrarmos o homem. Claro que nós queremos os homens do nosso lado. Os homens precisam parar de ficar mocos ou surdos, mas eles precisam escutar, porque todos eles têm, e agora está aí amanhã é o Dia das Mulheres, um bom dia para eles refletirem, o mês inteiro, aliás. Todos eles são filhos de uma mãe, todos eles devem ter, a maioria tem irmãs, filhas. Então, quando eles desrespeitam ou cerceiam o direito de uma mulher, eles estão fazendo isso com a própria mãe, com a própria filha. Então, isso é um chamado que a gente faz para os homens prestarem atenção, que a atitude dele reflete não diretamente naquela mulher, mas nas mulheres todas, inclusive nas mulheres da família dele. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Parabéns pela fala das duas. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Luciana, mas doutora Ana, fique à vontade para responder também. Doutora Luciana, a senhora tem uma experiência riquíssima na vara de direito de família. Ligando um caso, né, que envolve a proteção da mulher, no seu ponto de vista, o sistema de justiça brasileiro, ele protege de forma eficiente as mulheres vítimas de violência doméstica ou não? Onde falhamos? Eu fiz essa pergunta por quê? Porque principalmente esta semana veio muitas, a mídia mesmo, ela trouxe diversas reportagens de feminicídio. Sim. E isso é importante a gente trazer, porque a gente tem a Lei Maria da Penha,
E a Lei Maria da Penha, ela protege, só que até que ponto ela protege, até que ponto é viável você fazer o boletim de ocorrência, até que ponto essas mulheres estão protegidas. E é importante a gente trazer, mas eu tenho uma medida restritiva, eu estou protegida, mas mesmo assim ela foi, né, teve o feminicídio. Então, a justiça, ela falha. Eu gostaria de ter essa... Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque nós não temos a estrutura ideal, né? Isso é claro, nós sabemos que existe uma medida protetiva, mas como que você a torna eficaz? Então, você vai precisar acionar a polícia para que aquele agressor que se aproximou seja detido. É para isso que a medida protetiva vai existir. Eu acho que existem profissionais sérios se esforçando para que essas medidas protetivas surtam efeitos. Nós temos deficiências estruturais bastante sensíveis. Mas me parece que o problema, como eu estava falando no início, tem muito a ver com cultura, com a falta de conscientização da sociedade. Quando você olha para a mulher como um ser inferior, e aí eu estou partindo do ponto de vista do homem, do agressor, ele acha que aquela mulher não pode terminar com ele, não pode namorar um outro homem, que ela não pode pedir alimentos ou ficar com a guarda das crianças. É como se ela fosse um ser inferior a ele. E ele tem esse direito. Então começa tudo com educação. É a palavrinha mágica. E também o fato das próprias mulheres que são vítimas de violência doméstica, então são fatores que concorrem. Né? Eu acompanhei chocada esses múltiplos fatos que você acabou de aludir, vários feminicídios agora no carnaval, violências sexuais. Existem múltiplos fatores, a nossa estrutura não é a ideal, existem deficiências. Agora, a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa. Só que a própria mulher que é vítima também não pode minimizar o potencial de risco que aquele ex-companheiro traz para ela. Então, não raramente a mulher fala assim, não, eu vou conversar com ele, vou levar as crianças, a gente tem que se entender, né? Então, ela deixa ela tem uma rotina estabelecida. Se ela está sendo ameaçada, ela sabe do perfil daquela pessoa, ela não vai sair tranquilamente na rua à noite sozinha, ela vai fazer trajetos diferentes, infelizmente, né? Mas são cuidados que a vítima precisa tomar. Ela não pode achar que ela não corre risco, que ela está segura. Porque é a famosa fantasia que nós criamos a respeito do melhor, né? Não, ele não é mau, ele gosta de mim, no fundo ele está machucado, mas é uma boa pessoa. Então nós deixamos de olhar para o outro como ele realmente é. Ela precisa ter essa consciência. Ela precisa né? ter essa consciência, olha, pode representar um risco. Meu ex-marido, meu ex-namorado, ele está doente de ciúme, de posse, de insegurança, e nesse estado em que ele se encontra, é imprevisível o que vai acontecer. Então, vários fatos, vários feminicídios que eu já acompanhei, lendo pela imprensa, vendo em processo, poderiam ter sido evitados se aquela vítima falasse para os companheiros de trabalho, olha, estou com medida protetiva, por favor, se vocês perceberem a presença, algo de estranho, vocês me avisem. Evitar sair sozinha, evitar andar sozinha na rua. São cuidados, infelizmente é isso. Muitas mulheres precisam até se mudar de cidade para que se sintam protegidas, mas é a realidade que está se impondo perante elas. Nossa estrutura precisa ser melhorada. O governo Lula, justiça seja feita, está primando por várias iniciativas legislativas em prol do direito das mulheres. Então, nós temos um bom arcabouço legislativo, né? A estrutura da polícia militar, civil, das próprias DEANs, Delegacias de Defesa dos Direitos das Mulheres, precisam ser melhoradas. A gente viu um feminicídio em Brasília, onde uma advogada, né? Lembra desse caso, Ana?
ela foi a uma delegacia da mulher, foi destratada, desqualificada pela profissional e acabou morta pela pessoa que ela foi denunciar. E me parece que ela foi atendida por uma mulher do gênero feminino, né? Uma mulher, uma pessoa do gênero feminino. Então, olha como é a tal desvalia da palavra da mulher feita, outorgada por outra mulher. É uma mulher não valorizando o que a outra mulher está dizendo. Exatamente. Doutora Ana. Como a doutora Luciana falou, e muito bem, o arcabouço jurídico no Brasil é imenso para a proteção dos direitos da mulher. Entretanto, na prática, existem ainda muitas falhas. Mas eu não posso deixar de citar, isso salva vidas, as delegacias das mulheres, principalmente as casas da mulher brasileira, onde nós vemos município, estado e governo trabalhando em conjunto. Então, na Casa da Mulher Brasileira, você tem assistente social, você tem assessoria jurídica, você tem a delegada, você tem a promotora de justiça, você tem juíza que imediatamente concedem uma medida protetiva. Nós já conseguimos medida protetiva em 6 horas, dentro do mesmo espaço onde a mulher está ali resguardada da violência e sai dali com uma medida protetiva. Sai se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode ser levada para um abrigo. Não vou lhe dizer que um abrigo é um lugar ideal, não é um hotel 5 estrelas, mas é um lugar seguro onde essa mulher pode ficar até cessar aquela violência. Mas é a mulher que vai, ela tem liberdade de sair quando ela quiser, esses lugares não são revelados por segurança, mas se a mulher quiser dizer que vai embora, ela vai, ninguém pode prendê-la. Então é importante as mulheres também entenderem que quando existe uma medida protetiva, ela, mulher, tem que respeitá-la. Não é o homem só que tem que respeitar. E muitas vezes, quando ele alega que vai ver o filho ou a filha, ela baixa essa guarda e permite esse homem quando ele não está permitido. Ora, se a lei o afastou, é porque existe um perigo. Então, nós não podemos relaxar com isso. E muitas dessas vítimas, infelizmente, quando vão a óbito, é justamente quando essa mulher relaxa e deixa esse homem se aproximar. Quando ele se aproxima, normalmente ele mata. Isso é um cuidado que a mulher tem que ter. Violou a medida protetiva? Hoje, uma medida protetiva é concedida já com um link embaixo. Esse link a mulher instala em qualquer telefone que ela tiver, por mais simples. É um aplicativo, seja em qual cidade, em qual estado do Brasil. Aquele agressor se aproximou dela, apertou aquele botão, imediatamente chega no cupom da polícia militar a mensagem de que essa mulher teve essa medida protetiva violada. Lá já constam todos os dados dessa mulher e essa viatura vai até o local. Temos as guardiãs da Maria da Penha, que são mulheres que fazem uma ronda no local onde essas mulheres recebem essa medida protetiva para saber como está essa mulher, ela está sendo respeitada essa medida. Então, isso existe. Claro que ainda não é no volume que a gente precisaria, que a demanda assim exige, mas existe e funciona muito bem. Então, nós precisamos elogiar o trabalho dessas mulheres, que a maioria que compõe esse corpo são mulheres, assim como na Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, a Lei Maria da Penha fala que a mulher deve ser acolhida por mulher. Mas aí eu também me solidarizo com a fala da doutora Luciana, que muitas vezes são as próprias mulheres que causam a revitimização dessa mulher. Eu já tive experiências muito positivas de acolhimento numa delegacia de mulher por o sexo masculino e já tive experiências muito negativas com minhas clientes recebidas aí por mulheres que não são, que revitimizam essa mulher. Isso é do ser humano. E não vou omitir que nós mulheres carregamos machismo também. Eu e vocês todas, ou talvez algumas não, mas 99%, nascemos e crescemos em lares machistas. Então é uma utopia nós acharmos que só o homem carrega machismo. Nós carregamos sim. A diferença é que quando nós nos percebemos machistas, enquanto mulheres, nós temos que corrigir muito mais rápido que o homem, porque é a mim que afeta, é a mim que dói, é no meu corpo que dói, ou no corpo de outra mulher. E então o que acontece é isso, nós temos sim um arcabouço muito grande, mas infelizmente ainda não temos o volume suficiente para atender a quantidade ultimamente grande. Nós tivemos no mês de março em São Paulo 22 mulheres que morreram de feminicídio. Isso são números nunca antes vistos. Então se a gente acha que não precisamos de lutas diárias, nós precisamos. Nós precisamos.
Exatamente. Eu gostaria mais uma vez de dar os parabéns para as doutoras e agradecer por tudo, né? Por todas essas informações, porque são informações riquíssimas e que tem com certeza irá ajudar muitas mulheres essas informações, porque exatamente seria uma outra pergunta que eu iria fazer para a doutora Ana, seria sobre essas questões de como procurar, de onde procurar, e se teria algum meio, além das delegacias, aonde elas poderiam procurar um acolhimento institucional, no caso da violência. Se a doutora já compareceu, já acompanhou algum caso nesse sentido, e acho que é importante realmente informação, a gente passar a informação, porque muitas dessas mulheres, elas estão acuadas, elas estão vitimizadas, elas estão fragilizadas, elas estão com medo, e é importante a gente, né, passar realmente que elas podem contar, tanto com a justiça, tanto com o judiciário, com as delegacias das mulheres, com as casas de acolhimento. Então, mais uma vez... A maior porta de entrada continua sendo a delegacia da mulher. E os estados, ou os municípios, ou a cidade onde não tiver delegacia da mulher, a delegacia comum, sem dúvida, continua sendo a maior porta de entrada. 180, a nível nacional, foi instituído como política pública, e 190 para casos de denúncias e para receber reclamações. Agora, essa mulher hoje tem um leque de opções. Ela pode ir no Ministério Público, ela pode ir na Defensoria Pública, ela pode ir, inclusive, nos tribunais, a maioria deles tem um departamento onde recebe mulheres vítimas de violência doméstica. Ela pode socorrer de grupos particulares, ONGs, grupos de apoio a mulheres que acolhem essa mulher, como o grupo que eu fundei juntamente com uma outra fundadora, o Limite do Amor, onde essas mulheres são recebidas, acolhidas, é observado o que essa mulher precisa, é dada toda a orientação jurídica, é dada para ela o que ela tem à sua disposição, o que a lei lhe oferece, e ela caminhar a partir daí aquilo que ela entende que possa servir para ela. Mas nós não fazemos essa mulher tomar essa decisão. A decisão é dela, porque caso contrário nós estamos de novo fazendo dessa mulher uma vítima. O que essa mulher muitas vezes precisa é lhe dar voz, fortalecer essa mulher, porque ela já perdeu essa voz, ela já perdeu essa independência há muitos anos numa relação abusiva. Então, o que ela precisa é de acolhimento. Mas hoje tem N lugares onde essa mulher pode se socorrer. É importante nós falarmos isso nos programas, até para essa mulher entender que tem muitas pessoas no Instagram, está cheio de grupos de mulheres de apoio, que apoiam outras mulheres em situação de violência doméstica. Perfeito. Obrigada, doutora, mais uma vez. Doutora Luciana, vamos fazer uma pergunta para a doutora, né? Deixar a doutora Ana respirar um pouquinho. Por favor. É uma água, doutora. Doutora Luciana, além da magistratura, a senhora é escritora e usa a literatura para fazer reflexões, né, sobre temas como adoção e violência. Como o direito, ele pode aproximar mais as pessoas e gerar mudanças efetivas, né, na vida dessas mulheres? Então, gente, como eu estava falando, para mim, educação é a chave da mudança. É a chave do fim da violência, do fim da injustiça, da negligência, da desigualdade social. O direito, nós aqui militamos na área jurídica, então para nós fica confortável dizer isso. Mas o direito é tudo. Se você conhece seus direitos, você diz não ao abuso. Você altera a sua rota, você protege seu filho, você protege seu idoso. Então, o direito é muito importante. É muito importante nós reivindicarmos os nossos direitos. Escrever é algo que sempre fez parte de mim. Eu sempre gostei de escrever desde criança. Meu pai era escritor, dentre outras profissões, outras atividades. E eu acredito muito no poder da palavra, no poder de transformar o outro através da arte e através da palavra. Em relação à violência doméstica, eu escrevi Para Nossas Meninas. É um romance pela editora Autografia, onde eu conto a história de uma
uma jovem, uma brasileira, que mora em São Paulo, morava na região aqui da Zona Leste, e vou contando a trajetória dessa moça e dando orientações jurídicas nas notinhas de rodapé. Por que é importante isso? Porque se você está vivendo algo parecido ao que aquela personagem descreve, é um sinal, né? Você pode ficar alerta àquele sinal, procurar informações que sejam idôneas, que sejam sérias, procurar pessoas que possam lhe ajudar, se fortalecer, fortalecer sua autoestima. É todo um movimento de mudança que começa através da palavra, do direito, da conscientização. Então, eu acho que nós todas aqui somos instrumentos de transformação da sociedade, cada uma de uma forma, seja a advogada com seus clientes, seja a palestrante, a professora, seja a que escreve, todas nós podemos impactar essa outra mulher e dizer, olha, tem saída. Quantas vezes eu li em aplicativo de auxílio, aplicativo anônimo de auxílio a mulheres, olha, a minha vida acabou, eu não tenho alternativa, minha única alternativa é morrer. Não, você tem alternativa, você pode procurar caminhos. Começa com esse despertar. Você não merece ser agredida, você não merece esse sofrimento. Então, assim, muitas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, porque a dependência econômica, a falta de instrução e o repúdio da família, porque muitas vezes a família diz para essa mulher: olha, seu marido, você não vai voltar aqui para nossa casa, não, já é difícil, é mais uma boca para dar de comer, então você não vai voltar com seus filhos. Então, ela se vê sozinha. Mas a doutora Ana muito bem disse, existem inclusive grupos, ONGs, grupos de anônimos, pessoas que são muito bem intencionadas, estão dispostas a auxiliar essas mulheres. Existem caminhos, claro que tem que fazer sacrifícios. Não vai ser um hotel 5 estrelas ali no abrigo, na casa da mulher brasileira. Muitas vezes essa mulher precisa ir fazer um curso profissionalizante que está disponível em várias entidades para ela conseguir algum trabalho, para ela conseguir sustentar-se, sustentar os seus filhos, entrar com uma ação de alimentos. Aí a gente tem a Defensoria Pública que vai fazer esse trabalho sem custos para a mulher. Então, eu acredito nesse poder transformador do direito, das profissionais que atuam no direito, dos profissionais de gênero masculino, inclusive. Acho que a gente pode fazer muita diferença nesses cursos de vida, vidas que vão ser preservadas, vidas que não vão ser apenas suportadas, vão ser bem experimentadas. É isso. Bom, obrigada. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer para as duas, né? Porque a gente tem aqui carreiras diferentes, embora seja no mundo jurídico, mas uma magistrada, uma advogada. Eu gostaria de saber, assim, primeiro para a doutora Luciana, qual seria um conselho para se preparar, para enfrentar os desafios da carreira jurídica? Um conselho para uma trajetória de sucesso, no caso da magistratura. Bom, primeiro você tem que gostar de estudar, né? Você tem que ler, você tem que abrir os códigos, nunca achar que você é totalmente suficiente, porque você não é. O bom profissional é o que estuda. O bom profissional olha a jurisprudência, o bom profissional olha os argumentos das partes. Acreditar em você, você saber que você está se esforçando com seriedade, com boa vontade e também se aparelhando com os instrumentos que é o saber, né? É através de uma boa escrita, através do conhecimento aurido, em palestras, em cursos, que você vai ter uma boa atuação técnica. Acreditar em você também, não ficar esperando que os outros lhe valorizem, os outros a admirem, os outros a considerem como uma profissional
competente, você precisa acreditar em você e você tem que investir em você mesma, no seu conhecimento, na sua atuação, para que você se sinta, inclusive, satisfeita com o seu trabalho. Ele lhe traga bons frutos. Doutora Ana. O meu complemento o que a doutora Luciana falou, até porque são cada uma na sua área, mas são profissões que exigem muito Sim, estudo. exige. Eu costumo brincar que tem um erro que o advogado não pode cometer, nenhum deles, é não estudar. Abandonar o estudo, acho que é o pior erro que o advogado pode fazer. Estudar sempre, certamente, se capacitar sempre, certamente. Acho que esse é o primeiro ponto para você ter uma carreira que te abre portas, porque se você. Nós estamos falando aqui do assunto mulher justamente para levar conhecimento às mulheres que não tenham, para que elas possam usar desse conhecimento. Então, na nossa carreira profissional, o que mais nos destaca é o conhecimento. E depois você agrega com várias outras questões, se relacionar é muito importante para nós advogados, nós dependemos de sermos contratados por clientes. Como que o cliente vai me contratar se ele não me conhece? Então a gente tem que ter uma boa rede, um bom network, ser uma pessoa comunicativa, aprimorar a fala, para nós é muito importante, assim como para os magistrados, sustentar oralmente, fazer uma boa audiência. Então, isso tudo nós temos que cuidar e nos aprimorar todos os dias para que nós possamos ser pessoas que impactemos aqueles que nos ouvem com a nossa fala. É de se esperar, ou as pessoas esperam, que o advogado fale bem. Então, não só escreva bem, como a doutora Luciana muito bem disse, mas que fale bem, porque o nosso cliente, quando vai no nosso escritório, ele te avalia. E você vende os seus serviços o tempo inteiro. Eu brinco que todos nós somos, de certa forma, vendedores. Quando você está fazendo um trabalho e você de certa forma precisa da aprovação do outro ou que o outro faça alguma coisa em relação a isso, você não deixa de estar vendendo a tua imagem. Então, a imagem do advogado é importante. Não só a fala, não só a escrita, mas a imagem em si, porque o cliente compra a imagem daquela pessoa que está vendo. Então, a nossa postura, eu não digo só da postura naquele momento teu traje, eu falo da tua postura na sociedade, como você se comporta, como você se comporta nas redes sociais. Hoje em dia, não podemos esquecer essa ferramenta que ajuda demasiadamente a divulgar o nosso trabalho, mas ela nos derruba também se você não tiver uma postura, se você não tiver uma imagem bem divulgada. Então, eu acho que é basicamente isso. E com isso todos terão sucesso, com certeza. O mundo está aí, apesar de dizerem que a advocacia está saturada, eu não concordo. Ela está carente de bons profissionais, e é esses que a gente almeja, é esses que a gente espera que venha, porque eu fico muito feliz quando eu vejo quando eu tenho do outro lado, um profissional que me obriga a fazer o meu melhor naquele processo. Isso me dá uma paixão. E por que não tê-lo sempre? Não é sempre que eu encontro. Quando eu encontro um advogado do outro lado tão muito mais capacitado que eu até, isso me estimula, isso me dá vontade, porque é com isso que você aprende, é isso que te faz ir atrás de mais sabedoria e, enfim, honrar a profissão, porque nós temos uma das profissões mais bonitas do mundo. Para mim, a mais bonita. Para mim também. Respeitando todas as demais. Todas as demais, com certeza, doutora, com certeza. Bom, antes da última pergunta, eu gostaria de saber se as nossas plateia, se elas têm alguma pergunta para nós. Por favor, meninas, não nos decepcione. Boa tarde, doutoras. Boa tarde. Prazer, meu nome é Débora. Eu tenho uma pergunta, gostaria de fazer para a doutora Luciana. Quando a senhora iniciou a sua carreira, quais eram as maiores dificuldades que uma mulher enfrentava no direito? E hoje em dia, quais dessas barreiras foram superadas e quais ainda permanecem? Eu acho que quando eu comecei, eu passei com 23 anos e logo fiz 24, eu era muito novinha e sempre tive cara de mais nova. Então, assim, uma grande dificuldade era ser respeitada pela minha aparência física, porque as pessoas te julgam pela sua aparência física, né?
Muito machismo, muito preconceito, gente querendo impor, intimidar, gritar com a gente. Se você me perguntar, isso acontece hoje em dia? Sim, ainda acontece. Só que o que aconteceu com o passar dos anos, principalmente quando eu fui para a vara de família, porque é muita briga, muita confusão, e na época tinha muita audiência, quando eu comecei. Veja bem, eu estou em vara de família há 17 anos, é muito tempo. Para 32 anos de carreira, então eu passei muitos anos, estou na área da família há muitos anos, porque eu gosto, me encontrei nessa área do direito. É a área do direito que mais faz sentido para mim. Mas o que mudou foi eu me lapidar. Então, eu ficar mais paciente, eu me esforçar, por mais que eu esteja nervosa, por mais que a pessoa seja descontrolada, tentar me lapidar no sentido de ficar calma, no sentido de advertir com calma. Mas, ainda assim, existem pessoas totalmente sem limite e com uma mentalidade bastante tacanha, atrasada e pouco inteligente, achando que se ganha literalmente no grito. E isso estou falando de advogados, que são as pessoas que se dirigem a mim. Então, isso ainda acontece, só que acontece menos porque eu melhorei em termos de conduta, no sentido de sempre procurar ser extremamente educada, sabe, extremamente calma. E as pessoas às vezes falam para mim: nossa, como você é calma. E por dentro eu estou assim, borbulhando, um verdadeiro vulcão. Mas eu procuro me acalmar, me tranquilizar, para tentar controlar aquela guerra de egos, aquela disputa de egos que muitas vezes é uma audiência, que é o maior desafio que a gente tem, porque nos autos você vai rebater argumentos, você vai analisar as provas, você vai fazer um trabalho técnico, então não tem grandes questões. Mas no contato humano, melhorou porque eu também melhorei meu comportamento. Então, assim, eu fui me lapidando no sentido de ser mais paciente e procurar sempre ser muito educado. Mas não obstante eu me esforce, muitas vezes não há controle, porque você pega uma pessoa que ela tem como técnica tentar irritar todo mundo, intimidar. Eu estava conversando até com a doutora Ana há pouco tempo sobre isso, e ela muito bem me disse que você não pode discutir com quem não tem limite, com quem não tem educação. São desafios para nós mulheres, porque eles não costumam, eles, elas, costumam fazer isso, menos ainda quando é um juiz ou quando é um advogado. Então, nós mulheres ainda somos mais testadas com esse tipo de atitude. Mas certamente melhorou, porque eu também estou bem mais velha, então isso também conta. Muito bem, obrigada, Débora. Obrigada, doutora. Imagina. Mais alguma? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a doutora Ana, por gentileza, voltando naquele tema a respeito da revitimização das mulheres, né? Quando elas encontram uma barreira, por exemplo, na própria delegacia da mulher, qual é a indicação? O que se pode fazer nesse caso? O que se pode orientar essa mulher, no caso? Entendeu? Às vezes a gente se defronta com algum caso nesse sentido. E eu queria saber qual seria a porta de entrada, quais são os outros mecanismos que a gente pode orientar uma pessoa nessa situação. Ótima a sua pergunta. Não é incomum nós recebermos mulheres, tanto no nosso grupo como no escritório, que já foram na delegacia e fazer, doutora, mas eu fui na delegacia e falaram que precisava de advogada. Então, para todas as mulheres que nos escutam, o registro do boletim de ocorrência não é necessário acompanhamento de uma advogada. Claro que, certamente, a presença de uma advogada tem um tratamento completamente diferenciado,
Não raramente as mulheres que defendem outras mulheres são hostilizadas na delegacia, já aconteceu isso comigo também algumas vezes, mas quando a mulher estiver sozinha, quando está com uma profissional do direito, ela sabe exatamente o que fazer, mas se ela estiver sozinha e ela for revitimizada, não for atendida, não quiseram registrar o boletim de ocorrência, desprezaram aquela dor dela, enfim, Corregedoria da Polícia, que as pessoas se esquecem desse número. É básico, é só acessar lá a Corregedoria da Polícia, onde ela estiver, e denuncie. Pegue lá o nome, geralmente as pessoas estão identificadas, se não, pergunte qual o nome e faça a denúncia. Relate o que aconteceu. Esse profissional vai ter que se explicar na corregedoria da sua profissão e, a depender do ocorrido, ele sofre uma sanção. Temos que coibir que profissionais não aptos a atender ou a receber essas pessoas sejam retirados das delegacias, ou pelo menos que sejam repreendidos para que isso não volte a acontecer. Se essa mulher não obteve êxito, pode chamar o delegado. Normalmente não é um delegado, não é uma delegada que tem essa prática. Normalmente são os policiais que estão ali com um volume maior de trabalho, cansados e acabam sendo o X e praticam, tem esse tipo de prática. Falar com o delegado, falar com a delegada é uma outra forma muito conveniente. Pode ir para a Defensoria Pública também, pode ir para o Ministério Público também e relatar exatamente o que aconteceu. Então, tem um leque enorme onde essa mulher pode se socorrer. E, claro, se tiver uma advogada, um grupo de advogados, desses grupos voluntários, que somos totalmente voluntárias, socorra deles, porque imediatamente vai ser disponibilizada uma profissional do direito para acompanhar essa mulher para que isso cesse imediatamente. O que ela não pode fazer é ficar calada. O que a mulher não pode fazer é deixar de denunciar. Que muitas pessoas dizem, mas tem mulheres com medida protetiva que vêm a óbito, que nós falamos isso lá atrás. Se ela não denunciar, o óbito é certo. As medidas protetivas já salvaram muitas vidas. Obrigada, doutora. Obrigada, Cássia. Bom, eu gostaria mais alguma pergunta? Obrigada novamente. Eu gostaria de fazer a nossa penúltima pergunta para nossas convidadas. Se vocês pudessem mudar alguma coisa na estrutura do direito para beneficiar as mulheres, o que seria e o que, né? O que vocês mudariam, por que mudariam e o que seria? Doutora Luciana. Uma pergunta difícil essa. Que eu mudaria no direito? Eu acho que assim, a gente precisa de mais conscientização. Então, primeiro, né, eu vejo que essa mentalidade belicosa ainda vem muito de faculdade. Então, quando na verdade não é isso, o trabalho é técnico, a doutora Ana muito bem explicou. Olha, eu preciso ter uma boa rede de relações para trabalhar. Não somos competidores, né? Nós somos colegas. Então, quando a doutora Ana está numa audiência, existe um outro advogado, são pontos de vista diferentes por conta dos clientes, mas mais urbanidade, sabe? Mais colaboração, mais conscientização do papel de todos nós, dos papéis que nós temos, que não é uma competição. Via de regra, todo mundo perde alguma coisa numa disputa: tempo, dinheiro, desgaste emocional. Então, acho que eu mudaria essa mentalidade, campanhas mesmo, campanhas no judiciário, campanhas na OAB, alteração dessa mentalidade das próprias faculdades, isso ser passado nas faculdades. Você não vai para ganhar do outro, você vai para tentar melhorar uma situação jurídica de forma mais harmônica para todos, coibir o abuso do direito. Eu sinto falta dessa alteração, dessa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade na própria essa mudança de tentar uma conciliação, de tentar uma conversa, de tentar mesmo, né? Isso já vem de respeito, da base de respeito, né? Respeito recíproco, a valorização dos profissionais, deles valorizarem seus colegas, se valorizarem. Acho que é essa mudança de mentalidade. Porque às vezes os próprios profissionais se tratam como inimigos, né? Sim. O que na verdade não são.
Pode falar, Isso. doutora Ana. É exatamente isso que eu ia dizer. A advocacia colaborativa tem colegas que sequer nunca ouviram falar o que é isso. Exatamente. Eu fico estarrecida. Realmente ninguém nos ensina isso na faculdade. Mas não é possível que no dia a dia você não perceba que é muito mais fácil. E eu não digo para mim também enquanto advogada, mas é muito mais fácil eu dar um bom retorno para o meu cliente se eu for uma advogada colaborativa com a outra parte. Então, não temos essa colaboração na maioria, e isso aí, uma falha grande, é dos homens. Claro que tem mulheres também, mas os homens não têm esse respeito, principalmente quando essa solicitação é feita por uma mulher. Eles tendem a ser agressivos, tendem a querer impor o direito. Ok, nós vamos para uma mesa de conversa, mas ele vem com o que ele falou lá na petição. Eu falei, doutor, então não vamos nem conversar. A petição eu já li. Então, essa mentalidade de vermos o outro colega como adversário é muito perigosa e desgastante. Nós, quando fazemos entregas das carteiras da OAB aos novos advogados, uma das coisas que eu sempre dizia era exatamente isso. A partir de hoje, você vai entrar no mundo competitivo. E ele é competitivo e está tudo bem. O que não pode ser é violento. Competitivamente violento, porque eu tenho que respeitar o meu colega, porque às vezes eu cruzo esse colega em várias audiências, e quantas vezes isso acontece, então a minha vida enquanto advogada fica muito mais serena e tranquila quando eu tenho bons laços e boas relações com os meus colegas. Pouco importa se o meu colega está defendendo a parte adversa. É a outra parte, eu nem gosto de falar parte adversa, é a outra parte. Então, quando acontece dos advogados terem esse entendimento, a advocacia fica muito mais serena, principalmente para nós mulheres, que ainda assim somos discriminadas por sermos mulheres, principalmente no mundo criminal, quando atuante como advogada criminalista, os homens acham que o direito criminal é deles, e tendem realmente a achar que é deles. E às vezes a gente tem que se impor e mostrar algumas questões, isso é desgastante. Então, esse é um ponto que tem que melhorar. Os homens precisam nos respeitar enquanto profissionais, e é lamentável quando eles nos veem como mulheres, então eles nos elogiam, nossa, como a doutora está bonita, bem vestida, fala bem como mulher. Na hora em que nós estamos começando a negociar, numa mesa de reuniões, por exemplo, recentemente, um colega deu o cartão para os 8 homens que lá estavam na mesa e não deu para mim. Sabe por quê? Porque ele não me reconheceu como profissional. Ele até me elogiou como mulher, mas na hora em que ele dá o cartão, ele está dando para quem? Para os advogados. Ele não me reconheceu como profissional. Então, isso é uma mudança que nós precisamos sim. Os bancos da faculdade precisam mudar também. Precisamos de meios meios de mediar os nossos conflitos, que cada vez são maiores, sem ser na briga, sem ser na violência. Isso é fundamental, não para o direito apenas, mas para o mundo. E certamente, nós tendo uma advocacia mais colaborativa, isso se transborda para o nosso cliente. Quando ele chega no teu escritório e você está mais serena, assim você atende melhor aquele cliente. Com certeza. Isso deveria ser uma matéria da faculdade, né? Eu acho que deveria ser aí até Sim, a advocacia colaborativa acho que podia ser realmente uma matéria. E aí, olha, qualquer outra profissão que você for ter, né, você precisa desses princípios, implementar essa de conduta. entender essa conversa, de entender o outro, de entender que o advogado ali também está fazendo o papel, que você está fazendo, que na verdade você está defendendo o seu cliente. E que não é o seu interesse, porque isso acontece muito também. É o interesse do seu cliente, mas ele também está se você for defendendo. passional na sua atuação, você vai prejudicar o seu cliente. Você Sim. tem que ser técnica. Técnico, é extremamente técnico. Então ali cada um está sendo Sim. técnico, mas respeitando, né? O respeito é mútuo, né? Sim. Você precisa ter esse respeito. Muito bem, doutoras, obrigado. Agora eu gostaria só de uma mensagem das duas. Eu gostaria, na verdade, de perguntar mesmo que as duas, né, deixassem aí uma mensagem para as mulheres, né, que querem aí seguir a advocacia, que querem seguir a magistratura, ou para aquelas, né, os ouvintes, né, as mulheres mesmo que estão aí nos ouvindo, que vão nos ouvir, que vão prestar bastante atenção nesse podcast, para saber dos seus direitos,
para entender melhor. Eu gostaria que as doutoras deixassem essas mensagens para elas, aproveitando o mês de março, aproveitando o nosso dia amanhã. Então, gostaria de ouvi-las, por favor, doutora Bom, Luciana. meninas, acreditem em vocês. Não desistam dos seus sonhos. Não permitam que o outro as diminuam. É basicamente isso. Vocês precisam acreditar em si mesmas e buscando, ainda que com dificuldade, o auxílio disponível, porque essas pessoas existem. Então, não sucumba, não desista de você mesma. Vá atrás dos seus sonhos, acredite em você, porque é a partir disso que a sua vida pode ter realizações. Vai depender essencialmente de como você se vê. Doutora Ana. Bom, eu digo para todas as mulheres, independentes advogadas, que a luta é árdua, mas as conquistas compensam e é um caminho sem volta. Se os homens acreditam que ainda vão nos cercear, não vão, porque nós não nos calaremos mais. Convido todas vocês a não se calarem, isso não significa brigar, falamos o tempo inteiro aqui de sermos colaborativas, mas se posicionar. Entenda os seus direitos, escute programas como esses, saiba dos seus direitos e faça com que eles sejam respeitados. De uma forma amorosa, eu só acredito na mudança com amorosidade. Eu penso que a mudança na violência, nós tivemos guerras no passado e temos guerras ainda hoje e não vemos mudanças. Então eu acredito na mudança sim, mas com amorosidade. E a mensagem que eu deixo também para os homens, que os homens escutem as mulheres, que os homens parem de achar que quando nós conversamos sobre os nossos direitos que são violados, sobre a falta de oportunidade que eu tenho enquanto mulher, enquanto que um homem com menos capacidade técnica às vezes do que eu, ele galga mais rápido aquilo do que eu, então isso nos põe numa colocação de inferioridade. Então eu quero que esses homens nos escutem, entendam que isso não é uma conversa de mimimi e que nós não somos feministas no mau sentido. Feministas é defender os direitos da mulher e é isso que eu faço diariamente. Sim, diariamente. E eu peço para vocês, homens e mulheres, para que defendam os direitos das mulheres diariamente, se não pela sua mãe, se não pelas suas filhas, mas por todas nós, porque é com isso que nós teremos um mundo mais justo, mais igualitário, mais coeso e uma sociedade mais feliz. Parabéns, muito bem. Gente, eu gostaria muito, muito de agradecer a doutora Ana, agradecer a doutora Luciana, agradecer a todos, agradecer as nossas colaboradoras, mulheres lindas, maravilhosas, incríveis. Doutora, mais uma vez, gostaria de agradecer muito, dar os parabéns também a todas nós, mulheres, pelo dia 8 de março. Amanhã é Dia das Mulheres, uma conquista incrível, um dia de homenagem às mulheres, um mês inteiro de homenagem às nossas conquistas, às nossas lutas, à nossa independência, sim, a tudo que a gente conquistou, porque a mulher, ela era assim, omissa, ela era oprimida. Hoje somos mulheres fortes, mulheres de fibra, mulheres de garra, mulheres que temos sim a nossa independência, mulheres empreendedoras, mulheres independentes, mulheres advogadas, juízas, magistradas e mulheres que trabalham, mulheres donas de casa, mãe, mulheres que sustentam a casa e tantas mulheres, né? Então, parabéns a todas nós, parabéns pelo nosso dia. Mais uma vez, obrigada. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.